Bom dia, meninas. Primeiro dia aqui, uma experiência. A gente poder estar um pouquinho junto nesses dias de quarentena. Vamos dar um tempinho aí até as 9 horas, ver quem que vai entrar aí. Quem quiser ver o chat. Quem estiver entrando aí, dá um oi aí no chat para saber quem tá. Oi, Rafa, bem-vinda. Oi, Leila, bem-vinda. Então, meninas, bem-vindas. Então, pensei nessa possibilidade, né, da gente estar um pouquinho junto aqui. Bem-vinda, Romilda. E também saudades, Leila. E, assim, vontade de estar junto, né, vontade de estar compartilhando um pouquinho, né, desse universo que a gente tanto gosta, né, esse universo têxtil. E poder também depois a gente tá deixando isso gravado, né? Eu quero mostrar alguma coisa para alguém, né? E a gente ter essa possibilidade de hoje usar essas tecnologias para estar deixando um pouquinho, né, nosso conhecimento aí disponível. Tá tão bonito, né? Essa possibilidade. E, enfim, vou esperar só mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém aí, que como é uma coisa nova. Não sei como é que estão as meninas. E como é que vocês estão aí? Me fala aí, Leila, Romilda, tudo bem? Aí quem estiver entrando aí, dá um oi, para saber quem que tá. E peraí, deixa eu passar aqui, que eu tenho alguém pedindo o link. Oi, querida Nancy. Mandei aqui para Solange. Então, meninas, assim, para esclarecer, eu estou começando agora, né? Primeira vez, assim. Então, hoje eu estou disponibilizando e só divulguei, assim, para as meninas da tecelagem, né? Lá do ateliê, da ProArte, né? Para a gente fazer essa experiência, ver como que as coisas vão e depois a gente começa a chamar outras pessoas. Eu acho que é bacana, assim, a gente poder estar compartilhando, né? Bem-vinda, Nancy. Então, quem for chegando aí, dá um oi para saber quem está aí no chat aí. E vamos esperar só mais um pouquinho para ver se quem que mais entra. Então, bom esse. Tá, meninas. Vamos começando, né, devagarinho. Quem estiver entrando aí, se puder dar um oi aqui no chat para eu saber quem tá. Vamos dar mais 2 minutinhos. Vamos começar 9h05 para deixar as meninas irem entrando. Vai, Leila, vai ficar gravado. Oi, bom dia, Vilma, bom dia, bem-vinda. Então, Leila, na realidade eu estou fazendo esse canal do YouTube para a gente poder estar com esses materiais disponibilizados, né? Eu estou pensando em cada aula
estar trazendo um pouco de tanto material que eu tenho aqui. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, né? Até conversava com a Rafa, minha sobrinha aí que está com a gente hoje aí também. Tudo bem, Naci? Tudo bem por aqui, querida? Oh, bom saber aí de vocês também. Vocês estão, espero que esteja todo mundo bem. Nesse momento, né? Tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que ver o lado positivo, a gente poder tá bem em casa, né? A gente está numa cidade favorecida, né? De... Ô, Wanda, bem-vinda, Wanda. Tô dando aí uns 5 minutinhos, tá? Para o pessoal poder entrar. Então, aí eu estava falando que eu vou deixar essas aulas vão ficar gravadas no canal, né? Do Ateliê Têxtil no YouTube. Foi uma ideia minha, até a partir de uma pessoa o Roberto acompanha, que fala sobre a história do Brasil. Eu acho interessante. Outro dia eu vi uma história dele falando sobre Santos Dumont, achei um barato. E Solange, bem-vinda. E, enfim, e eu acho que aí a gente poder tá disponibilizando esse conhecimento, né? Cada aula eu vou tentar trazer uma coisa nova. Vou estar contando uma história, que eu acho que a gente tem tantas histórias, a gente na aula às vezes a gente não tem a oportunidade de todo mundo estar ouvindo, né? Às vezes já contou essa história para alguém, já não contou, então tá bom. Então, olha, já deu 9h05, acho que vamos favorecer quem já chegou na hora. E queria dar bom dia, né, para vocês, né, e dizer que estou com muitas saudades, né, de todas, do nosso convívio, do nosso fazer aula, e falar que a gente está aqui primeiro com as alunas do Centro Cultural FES ProArte, né, como uma maneira da gente estar dando continuidade ao nosso estudo da tecelagem, né, nesse tempo de quarentena, e, né, sentindo falta do nosso convívio. Enfim, hoje o que eu pensei, assim, da gente dar uma passada, de falar um pouquinho, né, do que é a tecelagem, né, falar um pouquinho do que eu vou estar trazendo nessas aulas, né. Primeiro, estar trazendo um pouco da arte da tecelagem, falar algumas práticas que a gente possa estar fazendo em casa nesses dias, né. Vou contar algumas histórias, né? Vou trazer aí para a gente umas histórias textas falando sobre tecelagem. E, enfim, essa semana foi muito importante, assim, né? Até agradecer Solange. Solange mandou um link dizendo que eles acharam, né, uma corda Neandertal de 50 mil anos, né? Trazendo esse registro, né? Quando a gente pensa em arte têxtil, né, eu sempre penso nessa questão milenar, né? A gente sempre está conectado a esse fio milenar. Então, essa corda, antes, né, eu sempre tinha na cabeça um registro de que a primeira ideia, né, de quando o ser humano desenvolveu a trama, era há 26 mil anos, que existe uma cerâmica com uma impressão de uma trama, né? Então, assim, aí, porque o tecido já se desmanchou, então a cerâmica que guardou registros que o ser humano já tinha descoberto, já tinha ido nessa direção, né, de pegar fios, de trançar fios e fazer dele, a partir dessa descoberta, coisas para si, né? Aí veio agora a Solange me falando essa questão dessa corda, né, Neandertal, de 50 mil anos, né? Então, assim, a gente ainda tem essa questão do fio, né? Eu acho que veio muito da observação da natureza, eu acredito, né? Que imagino que o ser humano olhando uma aranha, olhando, né, algumas cascas de árvores, o próprio cipó, né? E trazendo isso para a possibilidade de fazer com as mãos, né? Ou do fazer manual, né? Do,
Então, eu acho que aí vem essa questão, né, dos materiais, né, da descoberta de materiais naturais, né, primeiro os materiais vegetais, vindos de plantas, como o algodão, como o sisal, como a juta, né, e, e também e vem os de natureza animal, né, que é o carneiro, né, a própria seda, né, que a seda foi um segredo da China há muito tempo. As pessoas, né, tem inclusive a história da rota da seda, que uma princesa estaria tomando o seu chá, né, como uma boa chinesa, debaixo de uma árvore, e cai um casulo dessa mariposa, né, Bombyx mori, e daí ela vê que sai dali um fio, né? Então esse é o processo, né, da seda, que o casulo é colocado na água quente e daí ela consegue sair um fio de mais de 1 quilômetro, né, de tamanho e com a espessura, com a força, né, de um cabo de aço da mesma espessura. Então, assim, eu acho que através dos anos, através do tempo, o ser humano foi descobrindo essas tecnologias, né? E dizem que essa história da seda só chegou, era um mistério, né? Imagina, chegava no Ocidente aquele material maravilhoso e era um mistério de como era descoberto. E diz que o segredo foi revelado por padres, né, que trouxeram dentro do cajado as mariposas e passaram esse conhecimento, né? Então, para quem está chegando agora, bem-vinda. Dá um alô aí no chat. Eu estou falando um pouquinho da história da tecelagem. Queria dizer que muita saudade de vocês. Pensei, estou assim, né, primeira vez aqui, fazendo uma coisa assim online. E a gente vai ficar gravado, né, essas aulas, e a gente ter essa oportunidade de estar um pouquinho junto e trazendo um pouquinho desse universo da tecelagem, né? A gente tem a prática lá no ateliê, mas eu acho que é gostoso, né? Pelo menos para mim, assim, essa é o que traz essa consistência ao nosso trabalho, né? Essa questão ancestral, essa questão de o que é a tecelagem, né? Então, eu estava falando um pouquinho dessa questão ancestral. Enfim, e aí o que a gente, depois, né, da descoberta dos materiais, veio a ideia da trama, né, que eu sempre falo, né, que a gente fala, existem várias técnicas têxteis, né, a gente pode falar de tricô, pode falar de crochê, pode falar de várias técnicas, mas quando a gente vai falar de tecelagem, a gente vai falar de urdidura e trama, né? Eu acho que essa é a característica, esse é, né, o ponto chave, né, dentro da tecelagem. Então a gente, dentro desse urdume trama, o ser humano começou a criar coisas para o vestuário, né? Primeiro utilitários, acredito, né? Com a cestaria e depois o vestuário, né? Que a gente e a gente ir para proteção também, né? Um tapete, né? Dentro dos nômades, os tapetes árabes eram por conta disso, né? Eles caminhavam com seus tapetes enrolados, chegavam, estendiam o seu tapete, era a sua cama, era a sua tenda, né? E depois a questão da arte, né? Da arte como expressão, né? O fio, o tecer enquanto arte, né? Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho também dos tipos, né? Aí a gente dentro desse universo de urdidura e trama, né? A gente vai ver que vai abrir um leque, o que eu gosto de falar também, eu acho interessante, que é um leque infinito, né, de possibilidades, né? Quando a gente pensa em fio tramado, né, a gente vai pensar em materiais, né? Vamos pensar em cores. Aí vem a questão dos tingimentos também, né? Que isso também é uma coisa que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, né? Os materiais, as cores, as texturas, né? As técnicas.
E é interessante que dentro dessa estrutura, o de dura e trama, cada cultura, cada país foi desenvolvendo de uma maneira diferente, né? Foi usando esse conhecimento e foi desenvolvendo de uma maneira diferente. Por exemplo, você e coisas que eu acho muito interessante, para mim também é uma questão bacana de se pensar, é que de repente você vê um índio, né, na Amazônia, tecendo como uma mulher no Nepal, né? Então, assim, eu acho que existe essa questão do inconsciente coletivo, existe a possibilidade também dos povos que migraram, né? Mas eu acho que são questões muito bacanas, né, da gente visualizar dentro da tecelagem, né? E estou colocando aqui, então, eu acho que assim, dentro desse universo, né, a gente vai ter o primeiro ponto, né, que a gente chama, é o ponto tela, né, que é o por cima, por baixo, é que o nosso tear de pente liso faz por nós, o quadradinho, né, quando a gente passa a agulha, vai trazer esse ponto que chama ponto tela, né, e daí, a partir desse ponto tela, também começou a vir outras possibilidades, né, de técnicas, de desdobramentos, né. E outra questão também que eu acho interessante é de colocar a questão de que, por exemplo, eu desde que eu conheci a tecelagem, né, que já faz, Manuela, eu sei porque foi quando eu fiquei grávida da Manuela, Manuela faz 25 anos esse ano, então tem uns 26 anos que eu já estou nesse caminho, assim, completamente apaixonada, né, e a gente, eu vejo assim que todos os lugares, eu sempre buscando, né? Não existe uma faculdade de tecelagem, né? E eu, vou para a área cultural, né? Vamos procurar economia criativa e tal. Então eu fui procurando todos os canais que eu conhecia, eu fui atrás, né? Para conhecer os ateliês, os tecelões, e pesquisando na internet, pesquisando técnicas, né? Tinha uma exposição dos índios no Museu do Folclore, eu ia atrás e tentava fazer o curso, fiz o curso, né, então estou sempre, tem uma figura que é muito boa em Porto Alegre, Maria Rita Webster, que é aquele livro que a gente usa muito como referência, fui visitar, então, dentro desse caminho, o que eu percebi também interessante é que cada tecelão, né, tem uma maneira de desenvolver a sua arte, né? Então, desde lá dos primórdios, né, que a gente vê que cada cultura vai desenvolvendo de uma maneira diferente, até hoje também, se você visita 10 tecelãos diferentes, e você vai ver que cada um criou uma maneira de solucionar a sua questão técnica, de criar a sua expressão, né? De repente você olha, por exemplo, agora a gente teve em contato, né, com o Alexandre Ebert, né, quem teve a oportunidade de estar com ele, você vê assim, quando você vê um artista, ele tem uma expressão pessoal, você olha uma peça, né, você fala, essa é uma peça do Alexandre, né, como você vê um quadro de Van Gogh, você já, né, é essa questão da expressão. Então, cada um vai desenvolver uma maneira técnica diferente de trabalhar e vai também, né, ter uma expressão pessoal, né. E então a gente está, então essa é coisa que eu queria falar, né? Então acho que desde lá daquela corda, né, Neandertal, até eu falei com a Solange isso quando ela mandou, desde aquela corda Neandertal, né, lá de 50 mil anos até hoje, é como se a gente tivesse espalhado em muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, e não só da tecelagem, né? Aí a gente também vai para os outros lados têxteis, né? Que é o tricô, o próprio crochê, a feltragem, né? Tem um universo muito grande, né? E, enfim, acho que é bacana esse pensamento, né? E outra coisa também que eu tô aqui, fiz um roteiro, né, para a gente ir pensando juntas, é a questão do encantamento, né? Eu acho que é muito interessante, assim, eu gosto sempre quando a gente faz, né, ou a gente faz o poeterê, faz algum evento em algum lugar, levar um tear, né? Porque é muito interessante, até nas crianças,
é como se quando a pessoa visse um tear, ela tivesse uma referência ancestral dentro dela, né? Aquilo cria um encantamento, né? E entender também um pouco, porque a gente compra uma roupa numa loja, né? E às vezes nem sabe, né? Qual o processo que aquela roupa foi feita, né? Hoje tem um movimento muito bonito, né? Do pessoal da moda falar quem fez a sua roupa, né? Poluem, né, o planeta, a questão da parte, né, que é os poliésteres, né, essa parte toda que vem hoje, né, todo mundo quer uma roupa mais prática e tal, então o poliéster vem também, mas tem esse lado, enfim. E aí, voltando, né, para aquela questão do encantamento, né, da pessoa entender, poxa, né, é assim que faz uma trama, né, assim que acontece a coisa. E eu acho que bate dentro da pessoa, né, essa questão ancestral. E, enfim, aí vou falar um pouquinho dos tipos, né, de TA. A gente, desde aquele que eu estava falando, né, que é a Índia lá dentro da Amazônia, que pega 2 pedaços de pau, né? Eu vou falar, eu estou querendo até uma das aulas aqui, eu vou falar sobre essa técnica, que é a técnica do Kene, dos Kaxinawá, e elas pegam 2 pedaços de pau e algumas varetas e faz uma obra de arte, né? E ela prende uma no corpo e prende uma numa árvore, e eu vi agora também, recente no Peru, também a mesma técnica, e também já vi em foto, né, no Nepal também elas trabalham dessa maneira, e até aí vem desenvolvendo, né, o tear vem desenvolvendo desde os bastidores, né, aí de repente você vê na Patagônia, teares que já existe um bastidor de madeira, que a urdidura está presa nele, né? Você vê os nórdicos, né? Agora recente teve até uma série de Vikings e mostrou um tear num dos primeiros episódios, que eles tinham um tear que o que segurava a urdidura são pedras, né? Que faz a tensão da urdidura, e eles tecem para cima, então o tecido é enrolado em cima, né, embaixo. Então você vê assim que foi desenvolvendo até chegar a um ponto, né, que são esses teares, são os teares de pedal, acho que eles são os pré-industriais, né, e daí já começa a indústria têxtil, né, e aí vem uma promessa, né, da indústria têxtil, e que nesse momento a tecelagem teve, assim, uma perda, né, dizem que muitos teares foram queimados, né, uma desvalorização do fazer artesanal, né, num período grande, e depois a gente volta a trazer isso de volta como resgate, né? Hoje a gente está num processo de resgate. Tem até outro dia eu li uma matéria linda falando sobre o Gandhi, né? Que uma das coisas que ele usou como um resgate da Índia foi a questão do fazer manual, da fiação manual. Ele mesmo fiava, né? A gente pode até uma das aulas falar sobre isso, mostrar um pouco. Então, aí vem essa questão da inventividade, né, do ser humano. Então, aí foi, né, permeando de vários tipos de teares, né. O tear que a gente trabalha, eu acredito, né, o tear de pente liso, não se fala muito, né, mas acredito que tenha sido desenvolvido na Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma tradição têxtil forte, porque em 1800 a Dona Maria proibiu a tecelagem no Brasil, porque ela queria que nós fôssemos dependentes, né, da colônia. Então a tecelagem também representava um pouco dessa questão, né, de independência, né? Você consegue, imagina, plantar o seu algodão, criar a sua ovelha e ter a sua roupa a partir, né, dessa autonomia. Então, em 1800, a Dona Maria mandou, eu tenho essa carta aqui num dos livros, né, da tecelagem, e o que ficou, né, até esse tear aqui, um tear mineiro, foi a tecelagem em Minas Gerais. Primeiro, porque era um pouco longe da costa, eles não tinham muito controle. E segundo, porque eles mantiveram o que ela autorizou que se fizesse no Brasil, era uma tecelagem rústica. Né? Ela até fala, tecelagem rústica de algodão para uso dos escravos. Né?
Então, na realidade, ela deixou esse pouquinho acontecer no Brasil e isso desenvolveu de uma forma muito bonita em Minas, né? Eles têm uma tradição linda chama Repasso Mineiro. A gente já teve a oportunidade, quem viu o vídeo que a gente viu no Sesc, depois a gente passou lá no encontro de arte têxtil, que mostra todo o processo, né, da mulher plantando algodão, colhendo, né, fazendo fio, vai lá, pega uma casca de árvore, tinge, né, naquele tear de rústico, de troncos de madeira que ela constrói, e daí sai uma colcha linda, uma manta, né? Era uma tradição delas fazerem manta, né? Foi esse lado, né, que sobreviveu no Brasil, né? A gente não tem, né? Por exemplo, você vai na Argentina, você tem uma tradição têxtil, né, por conta do frio, dos ponchos, né, do povo Mapuche, que era um povo muito desenvolvido, e de técnicas lindas que eles continuaram mantendo vivo, né, dentro da cultura deles, né? Por exemplo, agora você vê, né, a cultura dos árabes com seus tapetes, né? Então, existem agora no Peru, né, que é linda aquela cultura deles, colorida, e é outra coisa também, né, eles têm uma lhama no quintal, aí é mágico, né, aí ela vai, pega a lã da lhama, faz um fio, tinge com aquelas cores, né, fortíssimas, uma que ela tira lá dos insetos, que dá no cacto, né, ela descobriu que espremendo aquele inseto dá um tom vermelho, ela tinge e transforma numa joia, né? Oportunidade de ver isso de perto, assim, para mim foi um presente da vida. E quem já esteve no Peru já viu isso também, né? Que eles têm uma tradição têxtil muito forte e um orgulho, né? Daquela tradição. Então, assim, foram culturas que mantiveram a tradição, né? E hoje eu vejo que a gente tem muita essa questão de um resgate, né? Tenho comprado uma revista chamada Urdume, quem quiser dar uma pesquisada na internet, está muito lindo. E vou mostrar também, numa das aulas, eu vou mostrar algumas matérias dessa revista. A gente está vendo que os jovens hoje estão trazendo o resgate manual, né? Até os homens também, né, tricotando, é bonito ver esse resgate do fazer manual, né, e com isso a arte têxtil, né, vem junto desse resgate, né. Então, aí o que eu pensei para a gente, né, nessa primeira aula, como eu estou ainda no processo de desenvolvimento, aí dá bom dia aí, gente. Saudade dessa Solange também, saudade, Solange Veiga. De fazer uma proposta para vocês, de um trabalho, né, da gente pensar. Eu pensei assim, poxa, um trabalho mais simples que eu já vi até hoje, né? Que a gente tentar, a proposta de fazer com vocês seria a gente fazer um terzinho feito de papelão, que eu já fiz esse trabalho há muito tempo, com criança, na época que minha filha estudava. Então, eu vou passar como se fosse um dever de casa, né? E a gente vai fazer o processo de feitura, né, na terça-feira. Então, eu vou pedir para vocês, pode ser uma tampa, né, como essa aula vai ficar gravada, depois se vocês quiserem dar uma olhada assim no passo a passo aqui que eu vou dar. Então, a gente vai procurar um pedaço de papelão, tá? De 12 centímetros, ó, por 20. Tá? Esse é o tamanho que eu vou pedir para vocês cortarem o papelão. Agora, muita atenção, ó, que você vê que o papelão, ele tem essa ranhurazinha, assim, né? Essa ondinha aqui que dá essa estrutura para ele. Então, a gente vai cortar no sentido, ó, da ranhura. Tá? Então, ó, se você olhar assim, você vai ver que as marquinhas, né, que tem dessa ranhura estão no comprido, tá? Porque assim, como a gente vai precisar
montar a urdidura nesse sentido, né? Se a gente montar assim, ela dobra com mais facilidade. Então, para a gente ficar com um terzinho mais estruturado, eu vou pedir que vocês cortem, tá? Nesse sentido. Então, 12 aqui, né? De altura. Ó, 12 aqui de altura, de largura, desculpa, e 20 aqui de altura, tá? Isso vocês vão preparar para a próxima aula, tá? Eu vou passar, a gente vai fazer uns 2, 3 trabalhos usando esse tearzinho. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma régua e vou marcar, tá vendo? A cada 1 centímetro aqui, eu vou marcar um tiquezinho assim. Eu vou botar em cima do papelão. Tá vendo? Eu vou marcar aqui, a cada 1 centímetro, uma marquinha. Vou fazer a lateral, vou fazer nas duas partes. Vou fazer embaixo e vou fazer em cima. Tá? Aí marquei todos as coisinhas, as marquinhas de a cada 1 centímetro. E depois eu vou, até peguei a tesoura da cozinha para não cegar as outras melhorzinhas. E vou cortar, ó, mais ou menos 1 centímetro em cada lado, tá? Então, com esse método aqui, né? Então, o que eu pensei com esse trabalho? A gente pode, de repente tô com um neto, tô com uma pessoa que eu tô vendo que tá precisando fazer alguma coisa manual, tô com alguém que eu quero mostrar como é que um tear funciona. Então, eu tenho essa, tá vendo? Eu vou cortar os dois lados, em cima e embaixo também, nesses lugares aqui. Se alguém tiver alguma pergunta... que lindo, Romilda, que bom. Também fico feliz, aí você está gostando. Ó, tá? Então vou cortar, ó, esses em cima e embaixo. E espero que todos vocês tinha até pensado isso, tem um pouco de fio em casa, né? A gente sempre tem. E para esse trabalho que a gente vai fazer, a gente pode usar restinho de linha. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um fio. Aí, aqui a gente vai gastar uns 10 metros. Que bom, Solange. Então, eu vou precisar de uns 15 metros de fios para montar. Desculpa, gente, uns 5 metros de fio. Vai ser bem pouquinho a urdidura aqui, tá? Então, eu vou precisar para a próxima aula. Eu vou precisar de um fio um pouco mais. Um fio mais fininho, tá? Para que a gente vai montar uma urdidura. Aí eu quero que você já... Ó, a gente vai prender aqui, tá vendo? Essas ranhurinhas vai ser como se fosse o nosso pente do tear. E aqui eu vou fazer uma seta, tá? Dos dois lados, ó, tá vendo aqui? Eu vou fazer uma seta para indicar a parte de baixo. Então eu vou ter uma parte de baixo e a parte de cima. Tá? Vou fazer uma estrelinha aqui na parte de cima. Ó.
tá? Então, eu sei que aqui é a parte de baixo do tearzinho e aqui é a parte de cima, tá? E eu vou ver um fio mais fino que eu tiver, uma ane, tá? Vamos procurar trabalhar com algodão. Se não tiver, também pode ser uma lãzinha, mas se for lã, vamos cuidar com o tensionamento aqui, tá? A gente não vai puxar muita tensão, tá? A gente vai deixar durinho, tá vendo? Mas não vamos puxar demais, né? Que aí o papelão não aguenta depois na hora que a gente for tecer. Então, ó, eu tô aqui, eu comecei em cima, né? Comecei na parte de cima. Prendi aqui. Então, ó, então o que eu vou querer de vocês? Eu vou ensinar aqui e vou ensinar mais ou menos aqui o início dele, quem quiser já ir desenvolvendo. E na aula que vem a gente faz a conclusão do trabalho, tá? E cada uma já vai trazer o seu trabalho mais ou menos adiantado, começado, só urdidura, quem quiser, ou quem quiser já ir adiantando. Então, o que eu vou fazer, ó? Prendi lá em cima, vim aqui embaixo. Na parte de baixo, eu dou a volta inteira, ó, e voltei para o mesmo lugar que eu comecei, tá? Aí, na parte de cima, eu vou andar para o lado, ó, tá? Então, comecei, dei a volta inteira e cheguei naquele ponto onde eu comecei. E fui para o lado, fui para o ladinho aqui. Fui para o ladinho, dou a volta lá embaixo e vim aqui para cima, tá? Essa urdidura pode ser feita com aquele barbante mais simplesinho, tá? A trama também a gente vai poder aproveitar os fios, que a gente pode estar, ó, aí estou na parte de cima, ó, cheguei na parte de cima aqui da estrelinha, eu ando pro dentinho do lado, ó, tá? Andei pro dentinho do lado, vim para baixo, dei a volta inteira e voltei onde eu estava, tá? Tô em cima, tô aqui na estrelinha em cima, andei pro dentinho do lado, ó. Aí venho aqui embaixo, faço a volta toda, volto onde eu estava, tá? Então vamos, ó, tô em cima, ando no dentinho, dou a volta inteira e subo para onde eu estava. Tô em cima aqui, eu vou andar pro dente do lado, viro, faço a volta inteira. Faço a volta ali embaixo, volto aqui. Venho aqui pro do lado, tô em cima, ó. Sempre quando eu tô em cima, eu vou andar pro dentinho do lado, tá? Andei pro dentinho do lado, venho aqui embaixo, faço a volta inteira. E venho aqui. Oi, Márcia! Gracinha! Ah, gente, dá um alô aí quem tiver chegado, que eu quero saber quem tá aí. Bem-vindas, que saudade de vocês, meninas. Então, até me desconcentrei aqui, gente, ó. Volta aqui, volta onde eu tava, tá? Tô em cima, vim pra cima. Aí andei pro lado, ó. Andei pro lado. Faço a volta aqui embaixo. E aqui em cima, vem pro lado, tá? Então, vou fazendo assim até chegar aqui no último. Faço a volta aqui embaixo e parei aqui. Tá, ó. A gente ficou com aqui. Esse último pedaço aqui. Viu? Eu me emocionei aqui que eu vi a Márcia. Saudade de vocês, meninas. Ó, aí eu vou deixar o último pedacinho que sobrou, eu vou deixar um tanto assim a mais aqui, tá? Que a gente vai precisar dele no final. Como fosse umas duas, ó, vamos deixar aqui umas 2 vezes o tamanho do tear. Ah, viu? O tamanho do papelão é 12
aqui, ó, de altura, de largura por 20, tá? E esse vídeo vai ficar gravado, tá? No YouTube, depois se vocês quiserem reolhar. E outra coisa também que eu falei, gente, não esquece, é que o sentido do papelão tem que ser esse, ó, tá vendo? Porque se for esse assim, ele dobra, né? Se você corta no sentido dessas nervuras, ele pode dobrar. Então, vamos lembrar sempre de estar com o papelão os 12 centímetros nesse lado das ondinhas, né? E a largura aqui. Então, aqui, ó, aí eu vou deixar esse último fio, ó, vou dar uns dois tamanhos do TA e vou cortar. Eita, agora essa tesoura não tá boa assim. Ah, então, eu cortei com essa tesoura de cozinha para não cegar a minha tesoura do ateliê. O papelão e as tirinhas eu acho que é melhor. E aí fiquei aqui, né, com esse... Aí, esse fio que sobrou, eu vou deixar ele aqui em cima, ó, amarradinho, para ele me atrapalhar na hora de começar a tecer. E até para saber, gente, que a gente vai começar a tecer na parte de baixo, tá? Então, esse primeiro trabalho que eu estou propondo nesse nosso tearzinho vai ser eu estou querendo fazer uma bolsinha para celular, porque eu estou usando muito uma bolsinha que eu tenho, que eu ouço música em casa, quero ouvir uma live de alguém, estou ouvindo a Monja Coin, estou adorando, aliás, gente, Semana Zen da Monja Coin está muito bom, assim, é bom para dar uma paz de espírito. É, e aí eu boto essa bolsinha pendurada com um fone de ouvido e tô aqui, tô tecendo muito, meu terrazinho tá aí a 1000 por hora. E agora eu vou pegar, tá? Aí vamos assim, né? Então vou dar uma dica aqui de como a gente vai começar para vocês irem desenvolvendo. O que a gente pode usar para isso? Uma agulha daquelas de bordar, tá? Eu tô até com um já começadinho. Ó, ou uma agulha de bordar, dessas grandes, né? Agulha de tapeçaria. Quem não tiver, a gente pode usar também esse coisinha como agulha, serve também. E quem não tiver também, a gente pode usar um clipe, tá? A gente só precisa de uma ferramenta para tecer. Aí vamos pegar um pedaço. Aí a gente pode usar para tecer, gente, o fio do tamanho que eu vou, né? Eu acho interessante assim o tamanho do braço esticado, né? Para ficar fácil e vou dobrar ele, tá? Também não ficar nem muito comprido, nem muito curto. Então eu vou pensar que essa cor, vamos fazer esse exercício com a linha que a gente tiver. Ah, quero fazer ele todo de uma cor, quero fazer ele coloridinho. Entender que aqui é o fundo, tá? Vamos fazer aqui, vai ser o fundo da bolsa. A gente vai começar pelo fundo. Então vou usar aqui e vou vir aqui num dos lados, tá? A princípio, nesse lado que eu comecei, ó, tá vendo o lado que tá o iniciozinho? Aqui embaixo. Aí vou, ó. Aí vamos fazer aqui o nosso ponto tela, né? Então, peraí, deixa eu fazer aqui. Apoiado. Eu vou puxando um pouquinho, ó, tá? Aí eu vou puxar ele. Vou deixar uma pontinha, tá? Que isso tudo a gente vai, as pontas, os nozinhos, a gente vai arrematar depois para dentro da bolsinha. Então, ó, fiz um lado, né? Aqui tá o meu começo, comecei daqui e vou girar, tá? Então a nossa trama, ela vai ser circular, tá?
Aqui, tô achando interessante a gente, ó, aí aqui, ó, eu acabei por cima, né? Aí aqui eu vou começar por baixo. Ó, eu vou fazendo assim, eu gosto de ir puxando, fica difícil fazer assim. Deixa eu passar. Então eu vou fazendo aqui um sim ou não, nosso ponto tela, nosso ponto básico. Ó, aí fiz a volta, né? Fiz outro lado. Aqui eu tinha terminado por cima. Aqui eu já começo por baixo. Vou distorcer. Ó, e pode ser com a minha mão, acomodar aqui embaixo, tá, gente? Então a gente está começando na parte de baixo, tá? Vamos começar aqui no lado que a gente, do início do fio. E aqui, tá? Vamos lá. Não passou no fio? Ah, tá, porque aqui eu vou fazer a volta. Então eu vou virando, tá? Então, por exemplo, eu virei aqui, ó, fiz a volta. Então é como se eu estivesse fazendo esse movimento assim com a trama, né? Eu vou tá girando ele. Então aqui, ó, tô por cima, vou começar aqui esse lado, né? Ó, tô por cima, vou passar por baixo. Tô por baixo, vou passar por cima, né? Então, sempre a nossa ideia do nosso ponto tela, né? E vou andando com ele. Ó, tá vendo? Então, ó, eu fui, peraí. Aí vai deixando essas pontas para baixo aqui, que isso vai, a gente depois coloca pro avesso da bolsinha, ó. Tá? Fiz a volta e voltei aqui fazendo a trama, né? Quem tava por cima, vou passar por baixo, quem tava por baixo passou por cima. E vamos girar, vou girar aqui. Então, gente, esse vídeo vai ficar gravado, né? Depois, se vocês quiserem, quero dar uma olhada lá como é que começa, como é que para vocês poderem estar desenvolvendo esse tearzinho em casa. E na próxima terça-feira, né, nossa próxima aula vai ser na terça-feira, dia 28, né? A gente vou estar dando. Aí, olha, aí eu já até comecei ontem aqui. Então, ó, você vai fazendo assim. Precisou trocar o fio, a gente vai dar um nozinho na lateral. Aqui eu estou trabalhando com fio duplo, né? A gente trabalha com fio duplo. E aí o que eu faço? Eu dou um nó em um nó no outro, né? Para não ficar um nó muito grosso. Aqui, ó, eu vou dar um nó e vou deixando os nozinhos por dentro, tá? Eles estão aqui na lateral. Quando eu tirar a bolsinha, eu boto os nós para dentro, tá? Então, ó, aonde terminar o fio, eu dou o nó aqui na lateral e continuo tecendo, tá? E a gente vai vir tecendo até chegar aqui em cima, não precisa vir muito em cima aqui, até onde a agulha dá para passar, tá? E vamos trazer aqui, né, para a próxima aula. Eu vou passar como é que a gente vai finalizar nosso porta-celular, para a gente andar de fone, escutando as coisas que a gente quer, tá? E uma das coisas também que eu estou querendo é finalizar cada aula com um conto ou uma história, né? Eu sinto falta disso, às vezes na aula eu fico, quero contar, e quero, a gente passa a aula correndo, a gente, quando vê, já terminou. Então, aqui eu vou dar sempre esses últimos minutos da aula. Eu vou contar uma história, vou falar de um conto, acho que a gente ficar, né, na memória, assim, muita coisa bonita, né, que a gente tem dentro desse universo, falando sobre a tecelagem. E aí eu escolhi para hoje, para a nossa primeira aula, fazer uma homenagem a uma escritora aqui de Teresópolis,
que é uma querida, assim, é uma pessoa, Flávia Savari, não sei quem conhece, ela é uma escritora, ela é ilustradora também, dramaturga. Ela mora, ela é até onde estava pensando, como nós, né, uma teresopolitana por escolha, né? E aqui é um livrinho que ela me deu, super fofa, nós, né, as tecelãs, né, com carinho e gratidão. Ela ela ganhou esse mini concurso, né, de mini contos lá no Paraná, né, com esse texto lindo que eu vou ler agora para vocês, tá? Que o nome do texto é o Avoante, acho que fica o contrário aí para vocês. O Avoante de Flávia Savari. A velha separou as meadas de lã vermelha, deitadas como pássaros feridos ao lado do tear. Cobriu-os com um lenço branco, bordado com canários, e foi espiar a janela. Chovia, nem sombra do menino, nem sombra de nada. Aliás, era noite. Passou um café no coador de pano cor de terra e voltou ao tear. Olhou com meia atenção as árvores congeladas na cena inacabada do tapete. Faltavam nada para acabar, mas ela adiava o fim. Era uma casa sem varanda, cheia de bichos de voar, borboletas empalhadas, gaiolas com colheiro, sabiá, trinca-ferro, postais de aviões pregados na cortiça. Um mundo de arribação preso que nem os fios da urdidura do tapete. E o menino nada de voltar. O filho único, um homem de 30 e tal, bigode, barba e sonho. Desde sempre. O que tem por trás das montanhas, mãe? Pedras. E um silêncio. Só no assunto eram iguais. No amor as coisas do ar. Bastava um pouco de decolagem e já lhes caía no agrado. Mesmo a queda do marido, voando de tantos metros de altura do telhado, não tinha dado cabo deste gosto de ambos. Gente não foi feita para voar, caiu, quebra mesmo. Só doía a lembrança do pai, que cedo, numa época em que isso não era comum, voou para um outro ninho. A mãe da velha secou de saudade. A velha, então moça, nunca mais soltou pipa. E daí que começou a trançar tudo que era fio, amarrando um nos outros no controle da história. Viveu de tapetes, fez muitos para ajudar o marido, que morreu naquele súbito. Ficou só e um filho. Nada de voltar, o café tinha esfriado. Desatou com cuidado a lã vermelha para colocar na gaveta. O calor do café estava todo na lã, como coisa viva. Coisa viva. Deu um vento na alma da velha, que lembrou que tinha nome. Tamarinda. Tamarinda tá viva, estalou, no nascer de asa. Pensamento novo no coração dela. O menino é um homem, Tamarina, e é de arribação. Quebra a casca do ovo, deixa ir. Correu a lã vermelha no tapete, parecendo menina, veloz, voou. O tapete estava pronto, lindo, com aquele bando de araras em fuga. Pendia um tanto de fio de lado, sangrando, esperando um nó de estancar, que ela não deu, ficou solto. Mudou de sala para o quarto e de frente para o espelho da penteadeira viu um sorriso flutuar nos lábios. Pôs um vestido largo, uma música de dançar e foi fazer um bolo bem doce. Quando Rodrigo voltou, era uma semana depois. Veio armado de sisudez e argumento, que não precisava mais usar. Ainda tinha bolo para dividir.
Além de mais postais e fotos, um sabiá novo que ele trouxe de viagem. Filho, desculpe, mas esse eu vou soltar. Os dois se olharam, rindo, e o tapete estava no chão. Gente, bem-vindas. Fico muito feliz, a gente está junto aí. Quem não pegou a aula desde o início, esses vídeos vão ficar gravados, né, no YouTube. A gente hoje foi uma primeira experiência, né, que eu fiz para vocês do Centro Cultural FES ProArte, né, como uma maneira da gente continuar junto, né, e se fortalecer, né, esse momento que, como diz um amigo, ele falou que depois disso tudo a gente não vamos ser os mesmos, né? Então, saudade de todas. E vamos estar junto aí de novo na terça-feira, dia 28, eu estou de volta, tá? Às 9 horas. Vou estar colocando esse link 5 minutos antes, né? Que é quando eu entro no YouTube, que eu. E é uma. Bem-vinda aí, querida. Então, queridas todas, tá? Espero que estejam todas bem, que se cuidem, tá? E que a gente em breve possa se ver, que isso tudo vai passar, tá bom? Um beijo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esses últimos 5 minutos. Então, eu pensei essa questão de 1 hora, porque realmente eu acho que a gente, né, muito tempo aqui, né, eu falando. Mas estamos aí, a gente vai adaptando, tá? Eu gostaria que todos vocês, tá? A gente tem um grupo também do WhatsApp, pode estar colocando sugestões, críticas, tá? Perguntas. Estou aberta aí, a gente poder estar trocando, né? Tá junto, né? Tá longe, mas tá junto, né? Continuar estando junto aí, tá, queridas? Então tá. Até a próxima. E até terça-feira, dia 28. Alguém quer fazer pergunta? Última chance. Ah, querida. Valeu, Vilma. Valeu, Elma, Wanda. Até. Beijo, beijo, gente. Fica com Deus, se cuidem. Valeu. Até dia 28.